Agora, vamos para a polêmica. O homem casar com 4, até 4. Não precisa ser com 4. Sim, é permitido. Enquanto isso, nós aqui, ocidentais, estamos discutindo o quê? Se menino ou menina existe, porque na verdade, né, os meninas estão vindo aí com força total e você acha, né, como é que a nossa civilização vai lidar com um embate com uma civilização que tem esse tipo de valor aqui? Eu acho que não vai dar muito certo, você não precisa ser muito inteligente para perceber que não vai dar muito certo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então hoje eu vou reagir a esse vídeo dessa muçulmana que foi convidada pelo Arthur Petri, do podcast A Deriva, a fim de que eles conversassem um pouco sobre a cultura islâmica, o papel da mulher na cultura islâmica, enfim. Num determinado momento do podcast, eles acabaram falando sobre o assunto poliginia, ou seja, o direito de o homem ter mais de uma esposa dentro da cultura islâmica. É algo que eu tenho defendido, inclusive, aqui dentro de uma cultura bíblica cristã. Obviamente, tenho apanhado ao longo dos últimos anos por defender esse ponto de vista, mas eu gostaria de ir assistindo com os senhores, então, e reagindo um pouco a alguns comentários dela sobre essa questão, porque nós, inclusive, vamos perceber como isso influencia questões de feminilidade, de uma forma que a monogamia compulsória da feminilidade ocidental é completamente incapaz de entender. O pessoal já está tão cego por conta dessa questão, dessa prática monogâmica compulsória que hoje é a que é vigente entre nós, que já não consegue enxergar muitas vezes questões óbvias. Mas, como sempre, gostaria de te convidar a conhecer o nosso canal e considerar inscrever-se se você achar que isso possa ser útil à sua vida. Ao final, deixa aqui os seus comentários e as suas impressões a respeito, então, das opiniões e das cosmovisões trazidas por essa mulher. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link completo para esse trecho aqui do podcast, esse corte, onde eles falam sobre a poliginia. Eles dizem assim, a religião me permite, de fato permite, né? Mas é mais cultural. Vamos botar assim, ele usa mais como uma questão cultural do que, o pai dele já casou, o avô dele já casou, então meio que fica meio hereditário isso. Mas se ele não quiser casar, também não tem problema. Ele não precisa casar com mais de uma mulher. Ele não precisa, inclusive no Alcorão, nesse versículo, no qual ele te dá essa liberdade de casar com mais de uma, o final desse versículo diz, tipo, se você vê que você não vai ser equitativo, se você não vai ser justo com todas com elas, né? Ou todas elas, porque se forem 4, são todas elas, né? Então é preferível que você fique com uma. Bom, então aqui nós temos uma primeira colocação muito óbvia. Quem já leu o Corão, e eu já tive a oportunidade de ler o Corão, sabe que de fato há uma regulamentação lá para que o homem tenha ou possa ter até 4 esposas. E ela está aqui simplesmente colocando essa ideia. É claro, o sujeito também não é obrigado a ter 4 esposas, né? Não é porque você se converteu ao islamismo, agora você é obrigado a ter 4 esposas. É uma possibilidade regulamentada, inclusive, exigindo exatamente isso que ela coloca. Você tem que tratar com igualdade, dar os mesmos direitos que você vai dar para uma mulher, você tem que dar para outras, enfim. Mas o que me chama a atenção aqui, e é uma coisa que muitos cristãos que se exaltam e ficam assim verdadeiramente emocionados quando eu falo desse assunto aqui, não sabem. A Bíblia também regula a questão da poliginia. O problema é que tem muita gente que nunca leu. E aí vem com aqueles argumentos. Não, mas é porque isso era uma coisa do Antigo Testamento. Ou então o pior argumento possível, né? Não, Deus tolerava a poliginia. Meu amigo, esse argumento é tão falacioso. Como é que você regula algo que é tolerado? É o que eu sempre digo aqui. Por que o adultério não foi tolerado? Por que o homicídio não foi tolerado? Por que o furto não foi tolerado? Por que o roubo e tantas outras coisas não foram? A idolatria, por que essas coisas não foram toleradas? Ah, não, mas a poliginia de repente é tolerada? Ah, mas é porque a poliginia era uma fraqueza dos homens daquela época e Deus entendia. E vem cá, o adultério não é uma fraqueza do ser humano? Quando você vai lá e adultério, isso também não é uma fraqueza sua? Por que Deus não chegou para Moisés e falou, Moisés, realmente eu peguei pesado aí com essa história de adultério. É uma coisa, é uma fraqueza dos seres humanos, eles vão sempre adulterar, então eu vou tolerar o adultério. Por que não teve isso? Não, agora a poliginia, não, aí Deus tolerou. Isso é um argumento falacioso de quem quer ler a Bíblia toda picotada e não vê ali um sistema único. Dizer que não há uma possibilidade do ponto de vista bíblico é de uma ignorância sem tamanho, senhores. O ser humano não, o homem, a essência do homem é mais, cientificamente comprovando, ele é mais voltado para essa sexualidade, né, de ser mais impulsivo, né? Então, tipo assim, para não trair, né? Por isso que a grande maioria quem trai é o homem.
Isso é comprovação? Não sei. Tô falando porque eu tenho boca mesmo. Então, tipo assim, pra não ter... Pô, o cara ficou... se atraiu com fulana. Já teve, cara. Pô, eu amo a minha mulher, mas... Né? Então, mas eu não quero me separar da minha mulher. Então, pra ele não cometer o pecado da traição e tal, ele pode casar com outra. Se a mulher não aceita, ela pode se separar. Tá? Se ela aceita, ele vai ficar casado com as duas. Porém, ele tem que ser justo com ela. Tipo, porque deu pra essa, né? Aí as pessoas se horrorizam com isso. E eu entendo. De fato. É difícil. Putz, meu marido quer casar com outra. É estranho mesmo. Bom, aqui ela explica então que por conta de uma questão óbvia, né, do impulso sexual ser uma característica muito mais intensa nos homens do que nas mulheres, seria uma possibilidade, dentre outros, porque eu já vi outros islâmicos, outros muçulmanos dando outras explicações, a questão do período de guerra, quando geralmente morriam mais homens e sobravam mulheres, então para que aquele povo criasse novamente uma população maior, era necessário que homens assumissem mais de uma esposa, mas esse critério também é óbvio, tá? E não tem absolutamente nenhum problema nisso. O que é melhor, de fato, o sujeito ir até uma mulher e então fazer dele esposa dele também, mesmo que ele já tenha uma outra mulher, ou ir lá e cometer adultério, ou ir lá e cometer traição. É óbvio para uma pessoa que não está presa nesse paradigma monogâmico compulsório, como se isso fosse a única verdade possível, é óbvio para uma pessoa dessa que é muito melhor que o sujeito tenha mais de uma esposa do que ele adultere, do que ele traia, enfim, do que ele viva pulando a cerca, né? Então é muito melhor que ele tenha isso, mas não, aqui no Ocidente é absolutamente impensável algo assim, porque, enfim, nós já estamos com a cabeça tão enviesada nessa ideia que a gente não consegue pensar nada além disso. Agora, por que as pessoas se admiram tanto? E aí eu digo essa admiração é um pouco hipócrita, porque as pessoas não param para pensar. E aí eu vou entrar nessa questão. Hoje, é super natural você saber que fulano está traindo a esposa. Né? É super natural. A gente tem N situações, histórias por aí, de que a esposa tá em casa, o marido tá pedindo para ela economizar, que não sei o quê, e ela tá fazendo todos os afazeres, não sei o quê. E o cara, quando viaja a negócios, leva a amante, certo? Leva a amante, vai passear com ela, dá joias, vamos falar um cara que tem dá joias, ou sei lá o quê, ele se, né? Só que isso não é oficializado, né? Assim como ele tá com ela, daqui a pouco ele dá um chute nela. Certo ou não? Tá? E as pessoas não se apavoram com isso. Ah, não, mas eu não concordo com isso. Tá, claro que ninguém não concorda, mas a gente não vê as pessoas fazerem um debate sobre isso, como fazem com relação ao homem muçulmano quando ele quer casar com mais de uma, sendo que ele vai dar todos os direitos para essa mulher. Mais uma vez aqui, um show de coerência, e de fato eu concordo com ela que é uma grande hipocrisia que existe na nossa sociedade atualmente. Porque, de fato, é claro que, em geral, as pessoas não concordam com traição, não concordam com adultério, mas você não vê ninguém alardeando aí com a mesma intensidade quando você, por exemplo, fala sobre a questão da poliginia, de um homem poder ter mais de uma esposa. Porque isso não é uma coisa que escandaliza só as pessoas religiosas. Se você for perguntar para qualquer pessoa que nem tenha lá uma vivência religiosa, o que mais tem é homens aqui no canal que nem tem vivência religiosa, mas que discordam, que acham que é um absurdo, que realmente a monogamia é o modelo certo. Mas o amantismo é altamente tolerado na nossa sociedade. Você tem música, você tem uma cultura sertaneja que fala de amantismo, de traição. A Marília Mendonça, né, finada Marília Mendonça, que fez aí sucesso cantando músicas sobre adultério, sobre traição. Então existe uma condescendência enorme com o adultério e com a traição na nossa sociedade, mas quando você ventila a hipótese de que um homem então possa ter mais de uma esposa, aí não, é um absurdo. Você não precisa ser muito inteligente para entender o quão incoerente é esse comportamento. Essa mesma galera que cantava as músicas da Marília Mendonça e até certo ponto, né, romantizavam adultério e traição, etc., se escandalizam com a ideia de um homem poder ter mais de uma esposa. Então, assim, totalmente coerente o pensamento dela, né, sem dúvida alguma. Volto mais a fundo, então. Hoje não tem essa coisa de trisal e não sei o quê? Sim. Quem está horrorizado com isso? Ah, eu sou livre. Ah, mas é uma liberdade sem responsabilidade. Quando a gente traz a responsabilidade, é aí que as pessoas se incomodam. Mais uma vez, extremamente coerente. O que as pessoas hoje em dia querem é uma libertinagem,
é liberdade para poder expressar seus instintos sexuais de forma mais primitiva possível, da forma mais primitiva possível, sem que advenha disso responsabilidade. Meu amigo, é por isso que surgiram coisas como ficante, contatinho. Outro dia eu ouvi falar até de ficante fixo. Eu falei, mas que diabo é isso? Ficante fixo, o nome disso não é namorado? Não, é um ficante fixo. Então, cada vez mais nós caminhamos para uma sociedade que quer, sim, poder expressar os seus instintos mais básicos do ponto de vista de afeto e sexualidade, mas não quer responsabilidade nenhuma. E o tal do trisal, eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre esses trisais. Não é um relacionamento poligínico, porque geralmente quando tem um homem e duas mulheres, essas duas mulheres também se relacionam entre si, mas esse tipo de coisa é altamente tolerado, é altamente incentivado. A mídia, os jornais, os meios de comunicação, a cultura em geral, inclusive, sempre fomenta esse tipo de comportamento como pessoas que estão livres das amarras do matrimônio, livres das amarras de um casamento ocidental, tradicional, patriarcal, opressor e blá, 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 blá. Ou seja, quando você fala de um relacionamento não monogâmico, mas com responsabilidade, as pessoas começam a rejeitá-lo. Isso é muito óbvio. E não, essa não é a proposta do Islã, não é a proposta bíblica e não é a proposta que eu tenho apresentado aqui no canal por meio lá do tão assim discutido e polêmico amor expansivo. Mas eu acho que tem um elemento também de o homem pode e a mulher não. Por que a mulher não? Tá, eu tô casada com dois. Quem é o pai do meu filho? Se a gente tá falando, hoje tem DNA, tá? Mas a gente tá falando, vem vindo, né? Então a gente teria não sei quantos anos sem saber quem é o pai. Quantos teriam morrido sem saber? Meu pai pode ser Pedro ou João. Entendeu? E aí, tipo... Ou seja, é confuso. Entendeu? Mas eles não precisam engravidar. Mas se engravidou. Entendeu? Tipo, não faz sentido. Entendeu? E até eu brinco, tipo... Será que as mulheres querem casar com dois? Será? Acho que não. Mas também a mulher não tem essa coisa, sabe? Não que ela não tenha... Não que ela... Tô falando que a mulher, na visão islâmica, é assexuada, sei lá se existe. Na verdade, o sentido dessa palavra é outro, né? Mas não é que ela não tenha desejos, não tenha... Mas é menos fervoroso, assim, tipo, do que o homem, né? Então, tipo assim, ela se satisfaz com o marido. Bom, aqui mais uma vez, vocês percebam a diferença que uma feminilidade consciente de certos aspectos básicos e elementares faz na vida ou na consciência de uma mulher. E veja que isso aqui é uma mulher provavelmente brasileira, não sei se ela é brasileira, fala o português muito bem. Então não é nem uma mulher tipicamente oriental ou islâmica, então. Mas o simples fato de que ela tenha consciência de que sexualidade masculina e feminina são diferentes e de que aquilo que satisfaz uma mulher no relacionamento não é exatamente a mesma coisa que satisfaz um homem, como prega o paradigma igualitário, ocidental, monogâmico, etc., faz com que ela entenda que sim, a mulher se satisfaz muitas vezes com o marido. É claro, dentro de um aspecto de pergamia, isso é altamente provável. Sim, ela vai querer aquele mais alto na hierarquia que ela puder ter. Agora, para ela basta um único marido. Ela apresenta um outro argumento óbvio também, que é a questão da gravidez, eu já falei muito sobre isso. E do ponto de vista cristão ainda tem um outro elemento, que também existe no Islã, verdade seja dita, né? A que marido essa mulher seria submissa? Então percebam que é absolutamente inviável, e quando a pessoa tem uma certa consciência disso, não está presa a esse paradigma feminista pós-moderno ou feminista pós-moderno delirante, ela fala disso com uma certa naturalidade. Agora, é claro, ela sabe que causa estranheza num paradigma onde as pessoas acham que homens e mulheres são iguais e têm satisfações iguais e têm desejos iguais, enfim. Então, senhores, vocês vejam que o simples fato de que a mulher tem essa consciência poligínica, por exemplo, faz com que ela mude, inclusive, manifestações da sua própria feminilidade, né? Então, já faz uma grande diferença, né? Você pode, com responsabilidade. Só que quando a gente traz essa responsabilidade pro ser humano, ele não gosta. Então, ele quer fazer de forma deliberal, trisal, sei lá o quê. Hoje eu tô com ela, amanhã eu não tô mais. Amanhã eu quero trocar casais, eu quero não sei o quê, né? Isso traz uma bagunça, né? Sim. E no final, você vê cada vez mais as pessoas estão insatisfeitas. Elas podem fazer tudo, mas nada satisfaz. Então ela encerra aqui com chave de ouro, com todo o respeito. É uma coisa que eu sempre digo aqui no canal. Tem gente que vem comentar aqui, me criticar. O sujeito não sabe fazer uma distinção básica do que é poliginia, do que é amor livre, que o pessoal chama hoje, do que é poliamor, do que é relacionamento aberto, do que é swing, etc. E é isso. O que as pessoas querem hoje não é compromisso, não é responsabilidade. Porque um homem dentro de um paradigma poligínico,
ou dentro do paradigma do amor expansivo, que eu sempre digo aqui no canal, não é nem poliginia e não é nem monogamia, é uma síntese, né? Se você quer entender um pouco melhor, assista ao curta-metragem que nós fizemos aqui no canal, onde isso fica muito bem explicado. Mas o que as pessoas querem hoje é poder ter o máximo de prazer com o mínimo de responsabilidade. Então é óbvio que quando você fala de um relacionamento poligínico, as pessoas não vão querer esse compromisso de, olha, você quer ter mais de uma esposa? Beleza, mas você tem que dar ali um tratamento igualitário em termos materiais, em termos sexuais para ambas. Essas mulheres, então, elas vão ali confiar em você, vão sujeitar a você, etc. Não, é muito mais fácil a gente fazer um monte de arranjo aí poliamorístico, de relacionamento aberto, amor livre e tal, e é o que as pessoas têm feito hoje. Isso não gera escândalo nenhum, isso não gera preocupação nenhuma, porque é uma coisa que é incentivada. Quanto mais nós desfizermos os laços de responsabilidade afetiva que as pessoas têm que ter entre si, melhor. Que se aqui se tornar uma Sodoma e Gomorra, meu amigo, melhor ainda. O que a gente quer é que realmente os laços responsáveis que as pessoas estabeleçam entre si e laços duradouros, eles terminem. E, infelizmente, tem muita gente comprando essa ideia, eu concordo plenamente com ela. As pessoas nunca puderam fazer tanto em termos de relacionamentos, escolher tanto, nunca foram tão livres e, ao mesmo tempo, são pessoas completamente insatisfeitas. Interessantíssimo esse posicionamento dela. É uma pessoa, como eu disse, eu acho que é brasileira, mas está vivendo dentro de uma cultura já islâmica. Enquanto isso, nós aqui, ocidentais, estamos discutindo o quê? Se menino ou menina existe, porque, na verdade, né, os meninas estão vindo aí com força total e você acha, né, como é que a nossa civilização vai lidar com um embate com uma civilização que tem esse tipo de valor aqui? Eu acho que não vai dar muito certo. Você não precisa ser muito inteligente para perceber que não vai dar muito certo. Então, senhores, lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.